Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Espiritualidade Astral. Meu nome é Carlos Alessandro e esse é mais um bate-papo espiritual. A gente ficou um tempinho aí sem postar vídeos, mas é justamente pelas distrações. E é esse o tema de hoje, distrações, né? E eu não vou ficar enchendo muita linguiça não, vamos direto ao ponto. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você ainda não está vivendo aquilo que você sonhou? Sabe, muitas pessoas desistem daquilo que sonham, daquilo que querem, justamente pelas dificuldades do processo ou justamente pelas distrações no decorrer da nossa caminhada. E há um tempo atrás, até esse tempo atrás, eu estava muito distraído com outro propósito, com uma outra coisa, né? Isso me faz lembrar aquela passagem da Bíblia que Jesus fala: procurai antes o reino dos céus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente leva muito isso ao pé da letra, né? Às vezes a gente acha que o reino dos céus é você ir numa igreja, né? É você ir a algum templo religioso, é você ficar fanático, né? Com certos assuntos espirituais ou religiosos, seja qual for a sua crença. Mas eu venho percebendo que o reino de Deus é muito mais além disso. O reino de Deus é você ser uma pessoa serena, uma pessoa calma, uma pessoa que não se irrita fácil, uma pessoa que não se distrai durante o caminho e durante o processo que você está tendo ali na vida, né? Uma pessoa que realmente está atrás daquilo que sonha, ela não vai perder tempo se distraindo com as coisas ao redor, se distraindo com o que o mundo pode nos proporcionar. Essa distração, eu quero chegar no ponto de conclusão que muita gente se distrai com a opinião dos outros, né? Quantos de nós fica preocupado: nossa, se eu fizer isso, o que aquela pessoa vai achar de mim? Nossa, se eu fizer aquilo, o que aquela pessoa vai achar de mim? Nossa, se eu tomar certo tipo de atitude, o que será que vão achar? O que será que vão achar de mim? O problema é esse, que a gente está perdendo muito tempo preocupado com o que os outros vão achar da gente. A gente está perdendo tempo com aquilo que não vai nos agregar nada. E está esquecendo que a gente tem que confiar naquilo que está dentro da gente. A gente tem que confiar na nossa intuição, no nosso querer, na nossa vontade, né? Porque, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas às vezes eu ficava me perguntando: nossa, por que aquela pessoa consegue isso e eu não? Por que aquela pessoa consegue aquilo e eu não? Por que a pessoa faz isso e eu não? Por quê? Porque eu estava focado no que tinha na pessoa, né? Eu estava focado na semente que Deus colocou dentro daquela pessoa e estava esquecendo que existia uma semente dentro de mim. Eu estava esquecendo que eu também sou luz, eu também tenho um propósito, eu também fui escolhido para viver uma vida de abundância. O problema é que a gente esquece isso e começa a dar a orelha porque os outros estão falando. A gente muda o nosso foco conforme as distrações do caminho, né? E eu vou dar um exemplo. Eu estava distraído, né, com assuntos materiais, né? Há um tempo atrás eu estava focando minha intenção mais em assuntos materiais, pois eu achava que eu estava perdendo muito tempo, né, focado no propósito que Deus tinha dado para mim. Eu não estava conseguindo ver o fruto do meu propósito. Eu não estava conseguindo ver os resultados do que eu estava semeando. Eu estava muito preocupado com os outros, como eu disse. E esse é o problema da gente. A gente esquecer que o que está dentro da gente também é um propósito maior.
para a sua vida, é um propósito maior para a sua jornada. E uma pessoa que vive sem propósito, ela não está vivendo, né? Muitas vezes também a gente desiste no meio do processo, porque a gente acha aquele processo dolorido, que a gente não vai conseguir fazer aquela caminhada. Só que, e quantas vezes a gente está no meio desse processo, a gente pede para Deus livrar a gente desse processo. Só que a gente esquece que se não for o processo, a gente não vai chegar no fim que Deus fez pra gente. A gente não vai chegar no destino que Deus escreveu pra gente. Um exemplo bem claro disso é Jesus, né? Imagine se Deus tirasse Jesus no meio do processo. Imagine se Deus tivesse salvado Jesus quando ele estava na cruz. Imagina, se ele tivesse feito isso, a gente não teria conseguido, né, a redenção. Jesus não teria pagado todo o preço dos nossos pecados para a gente, se Deus tivesse tirado Jesus do processo. A gente esquece que é depois do processo que a gente vai evoluir, que a gente vai ficar mais forte. E, às vezes, não sei, eu sou pai e às vezes quando eu vejo meu filho, sabe, cair ou tá doente com alguma coisinha ou qualquer coisinha que esteja fazendo ele sofrer, com a nossa visão paternidade deformada, a gente quer tirar ele daquele sofrimento, a gente quer tirar ele daquela dor, mas se não for aquela dor, se não for aquele sentimento, se não for aquele processo que ele está passando, ele não vai evoluir, né? Então, para de pedir para Deus tirar você do meio do processo da sua caminhada e foca no processo, foca no fim, né? Da sua caminhada, foca na sua visão que você está tendo. Independente do que esteja acontecendo ao redor, foca naquilo que o seu coração manda para você. Muitas vezes a gente fica distraído com a opinião das pessoas, né? Vem um, fala uma coisa pra gente, vem outro, fala outra coisa pra gente, e a gente acaba absorvendo aquilo e desistindo, né, de todo esse processo. E a gente tem que saber de uma coisa: se a gente caminhar com pessoas que não estão com o mesmo objetivo que a gente está perdendo tempo. Porque se você não caminha com uma pessoa que tem, não só com várias pessoas, né? O seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de relacionamento, a gente tem que ter pessoas que estão sintonizadas com a gente, estão sintonizadas com o nosso propósito. Há um tempo atrás eu estava me questionando muito se estava valendo a pena todo esse meu caminhar, todo esse meu processo de despertamento espiritual, porque eu me afastei de tanta gente, mas hoje em dia eu vejo que isso foi necessário, porque se eu tivesse continuado com essas pessoas ao meu lado, talvez eu não estaria com a mente que eu estou hoje em dia, talvez eu não estaria enxergando o que eu vejo hoje em dia, né? Se você caminha com um tolo, você vai se tornar um tolo. Então caminhe com pessoas sábias, caminhe com pessoas mais inteligentes que você, caminhe com pessoas que têm mais ambição na vida que você, ambição de crescer na vida. Eu não digo ambição de crescer na vida material, mas eu digo em ambição de crescer a si mesmo, se melhorar a si mesmo a cada dia, sabe, se liberta de tudo aquilo que te atrapalha, se liberta de toda a opinião alheia que te coloca no meio do seu propósito. Se liberta desse tipo de pessoa e evite falar seus planos para as pessoas que não te dão futuro, né? Evite, na verdade, você só tem que falar seus planos para Deus. Entregue seus planos na mão de Deus e acredite e tenha fé que tudo vai acontecer. Tenha fé que você pode conseguir, porque do mesmo jeito que a outra pessoa consegue, você também consegue. Então não se distraia com as coisas. Vou dar um exemplo, uma história que eu tinha ouvido uma vez, é muito legal. Uma vez um rapaz, né, toda vez que ele chegava na casa dele, o pai chegava na casa dele, o filho se escondia, né,
para querer assustar, para querer brincar, para ter aquele, né, aquele negócio gostoso. Não sei se vocês têm criança em casa, mas pelo menos na minha casa, toda vez que eu chego, né, agora meu filho está passando esse tempo comigo, o meu filho e meu sobrinho se escondem de mim pra, sabe, me assustar, querer me abraçar, vir correndo, sabe, escondido assim. E esse pai também, ele era desse jeito com o filho dele. Até que passou um tempo, né, falou, meu filho tá merecendo um presente, né, vou dar um presente para ele. E foi então que ele deu um videogame pro filho dele. E a partir daquele momento, toda vez que ele chegava em casa, ele não via mais o filho dele. Ele chegava em casa e o filho dele estava distraído, né, com o videogame. E onde que eu quero chegar com isso? Às vezes, Deus não vai te dar aquilo que você quer na hora, para você não se distrair, né, com as coisas. Às vezes a gente fica se questionando, meu Deus, por que que eu não consigo isso? Por que que eu não consigo aquilo, né? Por que que o Senhor não me dá isso? Eu quero ser feliz disso. Mas a gente esquece que a maior felicidade, que o maior presente é a gente já ter Deus ao nosso lado, né? É um exemplo muito clássico disso que está na Bíblia é o do filho pródigo, né? O filho só percebeu aquilo que tinha depois que saiu de casa, que achou que ele tendo aquilo que ele queria, ele ia, sei lá, evoluir, ser melhor, ir mais para frente. E o outro filho que estava dentro de casa também não viu que ele tinha o pai presente. Ele achou que, por mais que ele estivesse dentro de casa, ele não via que o maior presente dele era o pai dele, entendeu? E a gente está esquecendo disso, a gente está esquecendo que o nosso maior presente é Deus estar do nosso lado, é Deus confiar na gente. Esse é o nosso maior presente. E o recado que eu quero te dar é o seguinte: não desista do seu propósito, não desista dos seus sonhos, não se distraia com as opiniões alheias. E se Deus ainda não te deu aquilo que você quer, é porque Ele sabe que se Ele te dá aquilo que você quer nesse momento, aquilo vai te roubar você dele. E Ele não quer que isso aconteça, porque Ele te ama muito. E Deus quer que você esteja ao lado dele a todo momento, né? Então esse é o meu recadinho. Espero que esse recado meio doido, meio bagunçado tenha ajudado alguém, né? Vou focar no projeto de novo. Eu tinha parado com o projeto, como eu disse, por conta das distrações. As distrações estavam me roubando de Deus, mas eu enxerguei isso logo. E a gente vai voltar com o projeto firme e forte. Eu conto com o seu apoio para isso. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, dê um like e compartilhe. E vamos ajudar o canal a crescer, vamos ajudar a divulgar o conhecimento. E é isso aí. Namastê, até a próxima.